Hebreus 3, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Continuando, né? Onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, ou seja, 40 anos. Colocaram, né, no deserto. Jesus, quando ele foi ungido, ele ficou 40 dias. 40 dias no deserto. Ou seja, olha o tempo do Espírito. 40 anos na carne, 40 dias no Espírito. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pela rebelião de Satanás. Mas o que ele disse? Por que o Espírito Santo levou ele para que ele fosse tentado? Porque assim somos todos nós. Quando nós nascemos do alto, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra as pessoas. É contra espíritos que dominam as pessoas. Ainda que nós não vejamos. Mas se nós crescermos espiritualmente, nós vamos entender muita coisa que até então não está visível aos sentidos humanos. Então veja o tempo natural e o tempo espiritual. Alimentem-se corretamente, vocês deixem que o Espírito faça parte dele. Ele é perfeito. Lembra que Jesus disse? Ele levou 30 anos crescendo na carne, né, na natureza humana, e crescendo espiritualmente. O que ele disse no Getsemane, quando ele estava terrivelmente sendo oprimido? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo o Espírito dele estando pronto, a carne continuava fraca. A carne vai estar sempre fraca. Entende? A carne vai estar sempre fraca. Mas você não precisa andar por ela. Jesus mostrou isso. Ele orou por 3 vezes, a Bíblia fala. Por 3 vezes ele orou da mesma forma. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele orou assim 3 vezes. O que ele estava dizendo? Ali era a guerra das naturezas. É a milícia das duas naturezas. É o que está escrito em Gálatas. As duas naturezas são opostas entre si. Jesus ali não estava em plena liberdade de fazer o que ele queria. Lembra? Ele contendendo com ele mesmo. Pai, não seja feita a minha vontade, ou seja, não seja feita a vontade da minha carne, não seja feita a vontade da minha alma, seja feita a vontade do Espírito. Porque meu Espírito está pronto. Ele pode me levar até o fim. E quando ele concluiu tudo, né, o que diz no Evangelho? Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. João diz, e para mostrar que tudo estava consumado, né, ele disse, né, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, ele suspirou, ou seja, o suspiro é o que? Ele curvou a cabeça, suspirou e morreu. Ele entregou o Espírito dele, que é a vida verdadeira, o ser espiritual. Ele entregou ao Pai, porque foi do Pai que veio. Só depois o fôlego de vida saiu e ele morreu. Entende? Esse foi o grande substituto, o verdadeiro Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira, porque ele ainda tira. Por isso que está no presente, que tira. Se você for lá e ler, está escrito ainda assim. Cordeiro Santo que tira, porque ele ainda tira. Ele ainda é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele não perdeu o poder dele. Então ninguém precisa ficar verificando o trabalho de Cristo. Ninguém precisa ficar colocando em xeque o trabalho de Cristo, nem o trabalho do Espírito Santo. Ele sabe o que faz. Se cada um fizer a sua parte e não ultrapassar o limite das Escrituras, deixe que o Espírito Santo faça livremente o trabalho dele. Ele é poderoso para cumprir fielmente. Entende? Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, viu? O coração está sempre se desviando. O coração humano. Veja, se não fosse necessário um novo coração, por que Deus nos daria? Se não fosse necessário um novo espírito, por que Deus nos daria? Veja, o primeiro espírito não foi Deus que deu. É um espírito invasor, que fez com que Adão e Eva tivessem medo de Deus.
Deus jamais daria um espírito que teria medo dele. Jamais. Jamais Deus daria um espírito que teria medo do próprio espírito. Do espírito dos espíritos. Do Pai de todos os espíritos, como dizem Hebreus. Deus é o Pai de todos os espíritos. Então, como Deus daria um espírito para que tivesse medo? Mas continuando, né? Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, ou seja, um coração de pedra, um coração insensível, um coração, né, do ser humano, tá? Do ser humano falho. Deus sabia disso. Estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Vini, meu bem, você pode ler Mateus 13, 14 e 15? E assim acontece com essas pessoas, o que diz o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Viu? Ou seja, mas quem foi que fechou? É porque o espírito que está nas pessoas do mundo é o espírito do mundo, que não deixa, não é compatível com o espírito de Deus. Entende? É o espírito das trevas. Veja, o mundo está em trevas, em densas trevas. Entende? Então, é esse espírito que comanda esse coração. Não é a alma acha que ela é dona de si, mas ela não é, ela é escrava de algo ou de algum ser que está muito mais profundo do que ela. Entende? É aquele que semeia a convicção, a certeza ali no coração. Jesus disse: o bom homem tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira coisas más. Ou seja, ele está falando do ser natural. O ser natural não tem como tirar coisas boas. As coisas boas que tiram são tudo pautadas em segundas e terceiras intenções. Entende? Sempre tem um quê de outra intenção por trás. Na minha versão diz assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, viu? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Veja, a palavra nunca, e quando Deus diz nunca, é nunca. Viu? Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, quando ele diz é nunca. Ele diz o seguinte, que ainda que estejam sempre, veja, sempre há muito tempo. Ou seja, está dizendo que a carne não tem jeito. É por isso que Jesus disse, tem que nascer de novo. Viu? A única solução é nascer de novo. É nascer da forma certa agora, nascer do alto. Não é voltar para o ventre da mãe, como disse Nicodemos, mas é nascer do alto, nascer na natureza certa, na natureza divina. Essa sim pode cumprir a lei de Deus perfeitamente, porque veio dele. Entende? Não veio da vontade humana, veio de Deus. Então, sempre, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Viu? Está falando sempre jamais, sempre nunca, viu? Ou seja, são termos muito longos, né? São coisas assim, muito exageradas, mas veja, se Deus está falando, não existe exagero. Ele é sempre incisivo, ele é sempre preciso em tudo que ele diz. Não é como o homem. O homem diz, né, porque exagera. Deus não. Deus, ele está sempre comedido. Ele nunca exagera. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Por quê? Pelo pecado. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Viu? Por quê? É no coração. É o coração que guarda as coisas de uma forma mais profunda. É no coração que surge, né, a consciência, a convicção, a certeza. Isso sobe para os pensamentos. É aí onde a alma pega. A alma já pega nos pensamentos, ela pega nas emoções, mas ela não pega na profundidade do coração. A alma, ela é guiada por sentimentos. A razão da alma, ela é pautada em coisa terrena, em coisa circunstancial que muda, porque os tempos, as convicções estão sempre mudando. Mas ela não é capaz de se firmar, entende? Ela não tem raiz nela própria. Ela é escrava. Se não fosse assim, Jesus não precisaria ter vindo. Então, é sobre isso que ele está falando aqui. Né? O seu coração está sempre se desviando, e eles meus caminhos. E não poderiam reconhecer.
Porque são caminhos diferentes, são naturezas diferentes. Deus é espírito, ele sempre foi espírito. Ele nunca deixou de ser espírito. Entende? Ele nunca deixou de ser espírito, mas o homem não. O primeiro homem, o terreno, ele nunca teve um espírito. Ele recebeu um fôlego de vida. Um espírito, veja, João Batista disse isso, Deus não dá o espírito por medida. Ou ele dá, ou ele não dá. Ele está dizendo aí, para bom entendedor, que sabe lá no início, sabe desde o princípio, então, esse agora, que está aqui, esse recebeu o espírito. Porque Deus não dá o espírito por medida. Portanto, aquele primeiro Adão, aí vem o apóstolo Paulo e diz, o primeiro homem, o primeiro Adão, ele foi feito do pó da terra. Ele é terreno, ele é animal. Mas o segundo, o último Adão, ele é celestial, ele é espiritual. Entende? Veja bem, as escrituras interpretando ela mesma, respondendo a ela mesma, de forma mais profunda. Isso é o Espírito Santo que nos revela, porque a palavra é dele, é inspirada por ele, foi escrita por homens, mas é inspirada por ele. Entende? Então João Batista estava dando testemunho de Jesus. João Batista também tinha o Espírito Santo, embora ele não tivesse nascido do Espírito, mas ele tinha recebido uma unção do Espírito para que ele vivesse aquela vida ali, né? Porque ele era o cumprimento de Isaías, ele era o abre-alas de Jesus. Entende? Ele veio abrir o caminho para Jesus. Então ele veio dar testemunho de Jesus Cristo. Ele veio dar testemunho do homem celestial. Ele era terreno. Entende? Se uma pessoa hoje quer viver de forma pelo Espírito, né, vamos dizer assim, com o Espírito Santo, ungido com o Espírito Santo, mas pela natureza humana, vai viver igual João Batista. Vai ter que se excluir num lugar deserto, sem ninguém, comer coisas extremamente rudes, né, para que não se contamine com absolutamente nada, né, e nem vista roupas que precisam de dinheiro para comprar. Entende? Veja, João Batista ele foi único. Eu vejo muita gente falando de João Batista, mas ninguém está disposto a viver como ele. Não é verdade? Ele foi um único, ele foi um homem único, ele é uma pessoa específica. E veja o que Jesus disse. João Batista verdadeiramente era um profeta. O que é um profeta? É alguém que fala pela boca as palavras de Deus. É boca de Deus. Entende? Ele era um profeta. Mas veja, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Está falando dos seus filhos. Está falando de filhos. Filhos. Isso, os filhos de Deus só foram gerados a partir de Cristo. Quando ele morreu e ressuscitou. Foi ali que Deus gerou a chamada salvação. O Yeshua. O Jesus para nós. Não importa. Tem gente que discute até sobre o nome de Jesus. É salvação. Foi ali que Jesus foi gerado. Salvação foi gerado ali. Quando morreu e ressuscitou. Quando caiu na terra aquela semente divina, incorruptível. Caiu na terra, germinou. Que deu muitos filhos para a glória de Deus. Entende? Ali foi que a salvação foi gerada para todos nós. Agora, por que a gente tem que ficar sendo ensinado no pecado quando ele já resolveu o pecado? Quando ele levou sobre si todos os pecados? Por que nós não somos ensinados agora que somos filhos de Deus sobre a justiça que foi cumprida por nós e para nós? Para que andássemos nela. A justiça foi feita para que nós andássemos nela. Se nós andarmos nela, o que Gálatas diz? Viva pelo Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne. É andar pela justiça de Deus. É consciente de quem somos em Cristo Jesus. Entende? E aí, aí a gente vai estar falando de um outro coração. Veja, tem muita gente também falando, né? Cuidado com o seu coração, porque ele é terrivelmente corrupto e enganoso, sim, o coração humano. Por favor, vamos crescer, gente. Vamos crescer espiritualmente, vamos largar as coisas para trás. Coisas, rudimentos desse mundo. Vamos crescer espiritualmente. Está falando de coração da natureza humana, mas nós estamos falando de um novo coração, dado por Deus, e um novo espírito. Ei, nova criação. As coisas novas. Tudo se fez novo. Deixem para trás as coisas velhas e caducas.
Vamos viver em novidade de vida. Nova criação quer dizer nova, quer dizer algo completamente diferente do que existia na face dessa terra. Cara, Deus nunca exagera. Aprendam a valorizar a palavra de Deus. Aprendam a dar dignidade à palavra de Deus. Ela é digna. Ela é digna, ela é digna de toda confiança. Ainda que tenhamos várias versões, ela continua sendo a mesma. A essência é a mesma, o que ele quer dizer é o mesmo. Só que ele dá a conhecer a cada um de acordo com a capacidade que nós temos de receber. Ora, se eu chegar aqui falando eloquentemente, quem é que vai me entender? Ora, as coisas têm que ser simples. Como o apóstolo Paulo disse, eu vos dei leite. Ora, as crianças, né, os seres precisam receber o alimento de acordo com a sua idade, de acordo com a capacidade que tem. Não adianta eu querer empurrar em vocês, né, coisas que vocês não estão aptos a conhecerem. Eu preciso dar toda uma volta para que vocês possam compreender. É por isso que nós passeamos nas Escrituras. É por isso que nós não adulteramos a Escritura, nós passeamos nela. Nós mostramos o que está nela, em toda ela, para que vocês possam compreender. E aí o Espírito Santo vai dar a cada um de vocês a compreensão daquilo que vocês podem receber. Entende? Continuando, versículo 11, né? Hebreus 3, versículo 11. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Veja o que o Espírito Santo me deu. Veja o que o Espírito Santo me falou. E se ele não tivesse colocado nessa ordem, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E se ele tivesse dito assim, jurei na minha ira, assim jamais entrarão no meu descanso. Veja, são as mesmas palavras. Mas a frase, ela quer dizer o seguinte, jurei na minha ira, ou seja, a ira contra o pecado, que dessa forma, ou seja, carnal, as almas nunca entrarão no descanso. Por quê? Porque o descanso de Deus é eterno. O descanso de Deus é espiritual. Uma alma não pode entrar no descanso espiritual se não estiver sob a âncora segura. Vamos lá, em Hebreus, aqui mesmo em Hebreus, não sei muito longe não, Hebreus 6, 19. Temos essa esperança, a esperança de quê? De sermos transformados, a esperança de que o que Deus falou, o que ele fez, vai se cumprir em toda a sua plenitude, como está escrito em cima, no 18, para que por meio de duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, versículo 18 aqui, ó. É impossível que Deus minta, Deus não mente, é impossível para Deus. Veja, se existe uma coisa que é impossível para Deus, tá aqui, a gente acabou de descobrir, ele não mente, tá? Então, não tem nada impossível, tem, ele não mente, viu? Se existe algo impossível para Deus, é que ele minta. Ele não mente. Não existe mentira em Deus. Nem um pouquinho. Sejamos firmemente encorajados. Nós, que nos refugiamos nele, ou seja, nós nos refugiamos em Cristo, para tomar posse da esperança a nós proposta. Esperança não é algo que a gente já tem, porque senão não seria esperança. É algo que nós esperamos. Viu? Algo que nós esperamos. Ou seja, é a redenção completa. É quando a gente vai receber o nosso corpo glorioso da parte de Deus. E seremos igual a Jesus Cristo em tudo. Não morreremos mais. Tá? Receberemos um corpo que não morrerá, não envelhecerá, não se desgastará. Temos essa esperança, viu? Essa esperança, tá? Garantida pelo Espírito Santo, que nós vamos receber esse corpo glorificado, como âncora. Âncora da alma. Viu? Âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Esse véu é o corpo. Aqui está falando do tabernáculo de Moisés. Tinha o lugar santo, né? E o santo dos santos. Aqui, esse está falando aqui do santo dos santos, né? Ou seja, Jesus entrou lá por nós, está aqui, ó. Atrás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar. Viu? Então, Jesus rompeu o santo dos santos. Ou seja, o que é o tabernáculo de Moisés? O lugar santo e o lugar santo dos santos. O lugar santo é o homem natural. E o santo dos santos é o homem espiritual.
Jesus entrou lá primeiro por nós, em nosso favor. Essa é a âncora segura. É o Espírito eterno. Quando o véu se rasgou, está dizendo que o véu é... deixa eu ver aqui, Hebreus 10, 20. Tudo em Hebreus, tá, gente? Por isso que eu amo esse livro, por isso que eu perguntei muito ao Senhor, tá? Se nós deveríamos realmente estar estudando Hebreus, porque é um livro muito, mas muito profundo, mas desmistifica muita coisa do Antigo Testamento, mas voilà, o Senhor mandou a gente estar aqui, né? Hebreus 10, 20. Veja, vamos do 19, né? Portanto, irmãos, temos plena... Veja, olha, ele está falando de novo em confiança. Viu? Plena confiança, ou seja, não é um pouquinho de confiança, não é plena, total. Confiança total. Isso é o Espírito. Isso não vem de nós, isso é do Espírito. Plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Veja, não sou eu que estou dizendo, é Hebreus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Viu como é que nós entramos no lugar santíssimo? Pelo sangue de Jesus. Viu? Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, o sangue de Jesus, ele nos purifica. Então, a gente pode entrar no lugar santíssimo. Entende? Esse lugar santíssimo, veja, vamos continuar? Vamos continuar lendo? Pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, do seu corpo. Viu? Ou seja, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Quando aquele véu se rasgou lá de cima a baixo, estava dizendo que o nosso acesso a Deus, agora pelo Espírito, estava liberado. Agora a gente pode chegar diante de Deus em espírito e em verdade. Nós somos os verdadeiros adoradores. Como diz o apóstolo Paulo, somos os que adoramos a Deus verdadeiramente, pela verdadeira circuncisão. Entende? Então o tabernáculo de Moisés representa isso. O lugar santo é o corpo humano. E o santo dos santos é o espiritual. É o lugar santíssimo. Essa é a representação do tabernáculo de Moisés. Assim como Moisés viu exatamente, ele fez. Lembra que Deus disse? Assim como você viu, né? Como está no céu. E muito tempo depois ele desceu ao mundo. Jesus Cristo. É o único que tinha o corpo humano e o espírito. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é o verdadeiro santo dos santos. Ele entrou nesse lugar por nós. Esse véu é o despojar da carne. Entende? Por isso ele foi batizado, que ele nem precisava ser batizado nas águas, porque não tinha pecado. Mas ele fez isso por nós. Porque ele sabia que ia gerar muitos filhos para Deus. E esses filhos estariam nele. Esses filhos estariam se regozijando nele, ocultos nele, dependentes dele, literalmente nele. Então, o corpo é o véu. Tá? O corpo de Cristo, enquanto ele estava na forma humana, ele dizia, o Pai é maior do que eu, porque ele estava na forma humana. Entende? Mas Deus não, né? O Deus Pai ainda continuava sendo o quê? Espiritual. Então, esse véu, tá? É o corpo. O véu é o corpo humano. Então, quando aquele véu se rasgou de cima a baixo, era o nosso acesso. Para chegarmos... Aí ele continua dizendo aqui, tá? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, ou seja, sem mentira, porque nós somos filhos de Deus. Ou seja, com um coração sincero, esse é um novo coração, tá? Estamos falando do novo ser, o ser nascido de Deus, aquele ser celestial. Em nós, na parte nova, nascida de novo, do alto, tá? Com plena convicção de fé, ou seja, com plena certeza de fé. Sem dúvida, não há dúvida. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, com a água da palavra pelo Espírito Santo. Isso também está escrito em Tito. Tito 3,5 fala sobre isso. Entende? Então, a palavra de Deus, ela se complementa, ela se responde. Entende? Então, esse significado do tabernáculo de Moisés, gente, é algo assim, que passou, né, em muito, muito, muito tempo, de forma, como é que eu posso dizer, misteriosa, né, vamos dizer assim, de forma figurativa. Mas o que representa é isso, é o corpo humano. Entende? O lugar santo é o quê? Das atividades, do esforço humano, do ter que fazer, sabe? Para merecer, para receber.
Cuidado, então vamos continuar, tá? Versículo 11. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, o Espírito Santo me disse, ao invés do tradutor ter colocado, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, ele poderia ter colocado, jurei na minha ira, assim jamais entrarão no meu descanso. Entende? Ou seja, enquanto os homens continuassem vivendo pela natureza humana, jamais seriam capazes de entrar no descanso de Deus. O que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde. E acharei descanso para as vossas almas. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para as vossas almas. Então, nós temos acesso através de Cristo. E a nossa alma é que precisa de salvação, é a nossa alma que precisa de descanso, porque a bichinha nunca descansa, ela está sempre querendo fazer alguma coisa. Ela está sempre inquieta com muitas coisas. É a nossa Marta, gente. É a nossa porção Marta. Eu costumo dizer que a gente tem uma porção Marta em nós, tá? E a porção Maria, né? A porção Marta é essa natureza humana. E a porção Maria é a natureza espiritual. Então, seria dessa forma, tá? Ao invés de assim jurei na minha ira, jamais entraram no meu descanso, poderia ser, jurei na minha ira, assim jamais entrarão no meu descanso, tá? Ou seja, enquanto as pessoas continuarem vivendo pela natureza humana, elas não podem descansar, tá? Elas não podem descansar enquanto estiverem na natureza humana. É por isso que era necessário nascer de novo. Não tinha jeito mais para a natureza humana. É apenas nascer de novo, nascer do alto, nascer de forma espiritual, pela natureza correta, né? Que é a natureza de Deus. Ele garante tudo que vem dele, entende? Ele garante a procedência dele. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Veja, coração incrédulo, ou seja, nos mantermos. O que entristece o Espírito Santo? O que apaga o nosso espírito? É a gente simplesmente viver pela mesma maneira antiga da natureza humana, desconsiderando a obra de Cristo. Como se a obra de Cristo não tivesse efeito nem poder nenhum. E quem atua em nós? E quem nos conserva, quem nos garante, e é a segurança firme, né, da nossa alma, é o próprio Espírito. Como é que a gente pode apagar essa âncora firme da nossa alma? A alma não tem salvação por si própria, ela não consegue se salvar. Entende? Por isso que Jesus, o verbo, teve que se fazer carne. A alma dele pôde nos salvar, porque a alma dele nunca pecou. Jesus nunca disse, o espírito que pecar, esse morrerá. Ele disse, a alma que pecar, essa morrerá. Entende? Então Jesus tinha que vir em alma, em corpo e alma. Deus tinha que se fazer carne e habitar entre nós, em semelhança de ser humano pecador, mas sem pecado, para cumprir o que nenhum homem pôde. Assim ele concluiu de forma perfeita a justiça de Deus. E nos tornou essa justiça, porque nós estamos nele. Nós estamos ocultos em Cristo Jesus. Isso está escrito na palavra de Deus. Então vamos lá. Então, vocês entenderam, né? Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, pela alma, né? Pela natureza humana, não tem como entrar no descanso de Deus. Apenas pelo novo nascimento, tá bom? E Jesus entrou por nós, né? E nos deu essa capacidade de sermos chamados filhos de Deus também. Então, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Viu? Olha aí, são duas naturezas no mesmo corpo. Se nós estivermos sempre alimentando a nosso lado natural, esse coração perverso e incrédulo, a gente nunca vai estar junto do Deus vivo, que está no novo coração, precisando de atenção, de alimento espiritual, né? Entende? A gente precisa estar perto dele. Desse Deus vivo, a gente precisa estar perto dele. Tá? Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Olha isso, todos os dias precisamos ser encorajados uns aos outros. Não é desencorajado, é encorajado. Aqui não está falando, olha, desencoraja teu irmão dizendo que ele é pecador miserável, entendeu? Que não tem jeito não, está sempre se desviando, ovelha, não sei o quê. Não, está dizendo para nos encorajarmos uns aos outros. Encorajando uns aos outros, tá? Durante o tempo que se chama hoje. Veja, hoje para Deus, tá? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, o hoje de Deus, tá, gente? Dura bastante tempo, tá? O dia para Deus, ou seja, né? Veja, o tempo espiritual tanto pode ser
muito rápido, como ele pode ser muito extenso. Entende? Então ele é muito diferente. O mundo espiritual, a quarta dimensão, tá? Ela ela se movimenta de uma forma diferente, tá? Como diferente da natural. No tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Viu? O que endurece o coração? O engano do pecado. Viu? Tá? Ou seja, tá? O que endurece o nosso coração, o coração humano, é o quê? O engano do pecado. Entende? Viu? Essa é a natureza humana, ela está sempre se rendendo ao pecado. Exatamente, o pecado, a natureza humana, gente, a alma, ela é escrava do pecado. É por isso que ela que precisa de salvação. É ela que precisa se alimentar dos frutos do Espírito. O Espírito dá fruto para a alma. Os frutos do Espírito é para a alma se alimentar, porque ela precisa disso, entende? Ela precisa dessa metanoia, dessa mudança, entende? Os pensamentos precisam ser mudados. A convicção do coração precisa ser mudada para que ela venha a praticar coisas diferentes de acordo com o que está no coração. Que não seja algo imposto, esforço, entende? Mas resultado de vida. Entende? Veja, uma lei, ela só pode coibir atitudes, entende? Coisas externas. Mas o coração, ele dita coisas, né, que você faz de bom grado. Entende? Você faz espontaneamente. Você faz por amor. É isso que Deus está falando. Se você fizer pelo lado do Espírito, você vai fazer por amor, vai fazer isso e muito mais. Coisas que você jamais imaginou que seria capaz de fazer. Se você alimentar o seu lado certo, a sua natureza correta, né? Vamos ver aqui. Por favor, Vini, lê aí o capítulo 6, versículo 7 e 8. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Viu? Olha, tá vendo? Ninguém é zomba de Deus. Então a gente não precisa ficar preocupando. Será que fulano nasceu de novo? Será que ele não nasceu? Entendeu? Será que... Gente, olha aqui o que a palavra está dizendo. Ninguém é zomba de Deus. A pessoa acha que está zombando, coitada. Ela acha que está zombando, mas está se enganando. Viu? Continua, Vini. Se plantar no terreno da natureza humana, esse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Viu? Ou seja, não é nem vida, é vida eterna. Tá vendo? Então, veja, de Deus não se zomba. As pessoas podem achar, entendeu? Podem achar, podem pensar, mas de Deus não se zomba. Ele conhece os seus. Deus sabe, conhece o coração. Então, veja, se a pessoa planta na natureza humana, ela vai colher daquela natureza. O quê? Morte, destruição, caos, pecado. Entende? Agora, se ela planta no campo da natureza espiritual, então ela vai colher vida eterna. Os frutos do Espírito são para a vida eterna. São coisas que não se acabam aqui com esse mundo, entende? Quando essa vida passageira acabar. Mas elas permanecem para a eternidade. Isso é algo muito sério, gente. Isso é algo que só Deus pode manter. Então a gente não precisa ficar se preocupando com o trabalho do Espírito Santo. A gente não precisa tentar querer ser o Espírito Santo, fazer o trabalho dele. Ficar vigiando o trabalho dele como se a gente tivesse competência para isso. Ficarmos apontando o dedo e preocupados, deixe que o Espírito faça cada um sua parte. Veja, a minha incumbência que o Senhor me deu foi ensinar a palavra do Senhor. Agora, vai receber aquele que ouvir e quiser receber, porque é o Espírito que vai dar o entendimento, não sou eu. Entende? Eu preciso ser fiel naquilo que ele me entregou. Agora, eu tenho poder para fazer isso dentro de vocês? Não. Entende? A alma, ela nunca se sacia. Ela nunca está, como diz Provérbios, o Eclesiastes, né? Aquela me dá. Entende? Igual a sanguessuga, me dá. Ela está sempre querendo mais, ela nunca se sacia. Entende? Ela nunca se sacia. E de repente ela fica fastiosa, ela já não quer mais aquilo, ela quer outra coisa. Então ela vai estar sempre em busca de outras coisas. Entende? Isso é a herança maldita que nós recebemos, né? Do primeiro Adão, de Adão e Eva. Entende? Essa é o que ficou, né? Como maldição. Por isso que nós dependemos do sangue de Jesus, nos purificar dessas coisas, né, que contaminam, né, a nossa carne, a nossa alma, e vivermos pelo Espírito, para que a gente possa, né, receber a metanoia na nossa alma, uma forma de pensar diferente, né, para que nós possamos viver diferente e sentir diferente também, ver as coisas por outra ótica, pela ótica de Deus, né? Esse é o poder do Espírito Santo, do nosso Espírito, né? E santificar o nosso corpo. Porque sem santidade ninguém vai poder ver a Deus. Ou seja, a gente precisa o quê? Estar
alimentando o Espírito. É o Espírito que faz isso. É pelo poder do Espírito Santo, que está em união com o nosso Espírito. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com ele. Então nós somos um Espírito, juntamente com o nosso Senhor, com o nosso Pai, com Deus. Entende? Em suma, com Deus. Nós somos um Espírito com Deus. Mas a gente ainda tem uma alma. Entende? Então, esse processo de regeneração vai durar durante a nossa vida. Então, não esperemos ser perfeito, porque aqui não é lugar de perfeição, como eu já disse. Quando a gente atingir a perfeição, a gente já não vai estar mais aqui. A gente vai ser transladado para o céu. Né? Então, esse corpinho aqui vai ficar aqui e o nosso espírito vai subir com a nossa alma para a habitação celestial. Essa é a âncora segura da nossa alma. Então, a alma se fundirá perfeitamente ao espírito e se tornará um só ser. Entende? Porque não vai ter mais a interferência do corpo. Ela vai estar livre do corpo. Ela é escrava do pecado, é escrava do corpo enquanto ela estiver presa ao corpo. Mas quando o corpo morre, então ela se une, se funde literalmente ao espírito, então se torna um só ser. Aí pode habitar. Entende? Aí entrou no descanso verdadeiramente. Essa é a esperança que a gente tem. Essa é a âncora segura, firme da nossa alma. Entende? É exatamente isso que eu estou dizendo aqui. É o que está dizendo as escrituras que nós acabamos de ler. Entende? É isso que vai acontecer. Por enquanto, ela ainda está presa, esse corpo. E o corpo, ele foi afetado pelo pecado. Veja, o Senhor Deus disse que a vida da carne está no sangue. Mas essa vida se tornou em morte. Porque ela foi contaminada pelo pecado. Entende? Então, o que deveria ser vida se tornou em morte. Entende? Por isso que nós precisamos do viver pela fé. O justo, o Senhor disse, o meu justo viverá pela fé. E não pelas obras. Pela fé. Tá bom? Quando a gente crê certo, a gente vive certo. Então, continuando. Não, que de modo nenhum de vocês tem o coração endurecido pelo engano do pecado. Viu? O pecado engana, tá bom? O pecado engana, então é por isso que a gente não pode viver pela alma, tá? Porque a alma, ela é cativa do pecado, então ela tá sempre sendo enganada. Pois passamos a ser, veja, olha só, endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, veja, pois, quer dizer o quê? Uma consequência, né? Passamos a ser participantes de Cristo. Viu? Passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, veja, se a gente não se apega a essa confiança, é porque a gente não nasceu de novo. Entende? A gente só consegue se apegar a essa confiança se a gente verdadeiramente nasceu de novo. E veja, se a gente ainda está também sendo ensinado de forma correta. Quando a gente crê certo, a gente vive certo. Mas quando a gente crê errado, a gente está sendo ensinado errado, a gente acaba vivendo errado. Entende? Isso é uma consequência, tá? É o que o Espírito Santo sempre me instrui, sabe? A crença, ela está dentro do coração. A convicção, né, a certeza, a consciência, ela está no coração. Então, se a gente crê errado, a gente vai acabar vivendo errado. A gente vai pensar coisas erradas e vai acabar se transformando em ações erradas. Porque a gente está sendo sincero. Mas aquilo que a gente está crendo é errado. Entende? Ainda que a gente não saiba. Estamos sinceramente errados. E sinceramente errados, exatamente, sinceramente enganados, entendeu? A gente pode estar sinceramente enganado, né? Então, por isso que o nosso guia, né, e o nosso espelho, a imagem, né, é as escrituras, entende? A nossa conduta tem que beirar as escrituras, aquilo que a escritura nos ensina, porque a escritura é a verdade, entende? É a verdade inabalável de Deus, é a verdade que dura para sempre. Então, se a gente estiver pautado nas escrituras, a gente não vai ceder ao engano do pecado, porque a gente vai estar pautado na própria verdade, tá bom? Como o Senhor disse, né? Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele permanecerão. Então, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Ou seja, a rebelião é se levantar contra a verdade. Rebelião, né, é fazer frente, é fazer guerra contra a verdade. Aquela estabelecida pelo próprio Deus. E ninguém é maior do que Deus, né? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Ou seja, seres humanos, né? Seres terrenos, pessoas que não tinham nascido de novo, porque Cristo ainda não tinha sido enviado ao mundo, né? Nem tinha morrido, nem ressuscitado. Então, essas pessoas, né, que foram as tiradas do Egito, contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram? Cujos corpos caíram no deserto? Veja, Satanás tem o poder de matar o corpo físico e mandar a alma para o inferno.
Entende? Só que Jesus, quando veio, resgatou essas almas passíveis de serem salvas, né, do inferno, e levou o cativeiro, né, e deu dons aos homens, né? Jesus fez isso. Agora, depois de Cristo, a salvação está aqui em vida, tá? Se nós não recebermos Jesus Cristo em vida, se as nossas almas não receberem essa âncora segura em vida, não vai receber depois da morte, tá? Então, a esperança é enquanto estamos vivos. Para essas pessoas aqui, elas só perderam o corpo, né? E ficaram por um tempo ali, né? Aprisionadas, né? Mas elas houve resgate para elas. O próprio Cristo foi o resgate delas, tá? Cristo foi a oferta de propiciação por essas almas. Mas hoje em dia, essa oferta de propiciação já foi dada, tá? Então, nós não somos ignorantes, né? Nós recebemos aqui a salvação em vida, tá bom? Então, os corpos ficaram caídos no deserto. E veja, as pessoas... você vai dizer assim, mas e as pessoas que não conheceram e não ouviram falar sobre Jesus? Não se preocupem com isso. Deus conhece os seus, tá bom? A gente não deve se preocupar com aquilo que não é da nossa competência, aonde nosso entendimento não alcança. O Espírito Santo, ele sabe como faz as coisas. Ele sabe quem ele alcança e da forma que ele alcança. Entende? Então, a gente não deve ficar criticando as pessoas. Mas tem os índios, mas tem não sei quem. Deixem que o Espírito Santo faça a obra dele. Ele sabe como convencer cada um. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Veja, está falando aqui de corpos, tá? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Ou seja, desobedientes por causa de descrença, tá bom? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar, viu? Por causa da incredulidade. Então as pessoas são desobedientes por incredulidade, tá bom? Não foi pela fé. Veja, eles estavam vivendo numa época, né? Eles eram apenas seres naturais, né? E a fé natural, ela não agrada a Deus. Não é um tipo de fé que agrada a Deus, tá bom? Porque é uma fé circunstancial. Ela oscila o tempo inteiro. E é isso, tá bom? Então, assim, a desobediência vem pela falta de fé.